Bom, gente, eu vou falar aqui sobre plantio de frutífera de uma forma geral, né? Como plantar ou escolher a muda mais adequadamente. Isso não quer dizer que essa receita vai dar 100% certo, né? Mas pelo menos é o direcionamento, né? Então, tem alguns critérios que funcionam para todas as frutíferas. Eu vou exemplificar, mostrar que eu estou justamente fazendo os plantios aqui. Então, uma das coisas, alguns critérios, na hora que a gente vai comprar muda. Bom, sempre a gente fala, mas assim, isso varia muito, né? De um local idôneo, pessoa que esteja falando a verdade, que entenda, essas recomendações, né? Mas assim, a aparência da muda. Então, você tem que ter um certo bom senso, chegar a uma conclusão que a muda está bonita. Então, aquela muda que a pessoa está te oferecendo, como bonito, na visão da pessoa, ela pode ser que não esteja enganando nem nada, na visão da pessoa está bonito, né? Na visão da pessoa que está vendendo, mas você tem que ter um critério próprio para escolher. Então, uma das coisas que sempre eu vejo acontecer, mudas velhas. Às vezes você vai num local que tem muda há muito tempo, né? Então você vê aquelas raízes tudo já saindo por baixo do saquinho e tentando já crescer mais, né? Captando o chão, o solo embaixo. Na hora que aquela muda sai daquele ambiente, na realidade, é como se estivesse arrancando aquela raiz, quer dizer, a raiz vem junto, mas desconecta aquela de qualquer forma, ela já está absorvendo principalmente alguns nutrientes mais líquidos, né? Porque o pessoal joga água, às vezes joga um pouquinho de algum tipo de adubação, né? Então ela já está captando, né? Então, na hora que a raiz está saindo para fora da muda, na hora que você tira e traz, ela já sente um pouquinho. Então, o que seria bom? Seria a muda numa idade ideal, que ainda não está, né, formou o sistema radicular, mas não está saindo para fora. Aí, nesse mesmo raciocínio, às vezes acontece mudas grandes, né? Mudas grandes, aparentemente bonito. Olha, até que é muito mais caro, né? Então, enquanto uma muda em determinada frutífera custa 30, 40 reais, uma muda que está num vaso maior, grande, coisa parecida, o pessoal quer 100, 150, né, 200, dependendo. Essas mudas grandes, para você manusear, é muito difícil. E uma das coisas que acontece, devido à alimentação da raiz que ela já está, né, condicionado, as raízes estão enroladas. Então, na hora que você põe aquilo no chão, ela vai ficar bonito ali. Só que para desenvolver, desenvolver de verdade, quero dizer, ela demora um pouquinho, que o sistema radicular, de uma certa forma, foi prejudicado, né, porque está enrolado, até ela desenrolar para começar a realmente tomar forma no chão, demora um pouquinho. Então, ela fica naquele estágio, só soltando os brotinhos, alguns frutinhos, mas muito tempo assim, literalmente enrolado. Então, eu, por exemplo, quando compro muda, eu não costumo comprar essas mudas grandes. Eu procuro comprar aquela muda no padrão que foi desenvolvido agora recentemente, foi enxertado, né? No caso, se for enxerto de cavalo, tal, pegou, tá aquele no saquinho ainda, se vê que o saco utilizado, né? A embalagem, saquinho de muda, quero dizer, ela tá assim bonito, não tá velho nem nada, né? E não foi para o vaso, que ninguém desenvolve muda num vaso, né? Então, essas pequenas observações significam que a muda é nova, né? Então, na hora que você coloca no solo, ela tem muito mais chance de começar a desenvolver rapidamente, né? Agora, lógico, se não tiver devidos cuidados, pode até morrer, seja nova, seja velha, né? Mas alguns cuidados. Então, muitas vezes o pessoal coloca a muda e fala assim, ah, eu já plantei faz um ano e meio, e a muda não sai do lugar, né? Porque teve algum fator externo desse tipo que causou estresse. Mas agora aí entra a segunda parte, que entra a nossa parte na realidade, que é a questão do preparo da cova. Isso aqui é uma muda de pitomba, é uma fruta nativa, tem na região centro-oeste, tem muito no nordeste também. Eu plantei aqui, né? Embora que está no formato circular, ela é assim. A cova foi feito mais ou menos. Eu falo mais ou menos, porque a gente não fica medindo milimetricamente, né? Tem mais ou menos um padrão de medida, a gente vai fazendo com cavadeira, né? E a profundidade, algo em torno de 40, 50 centímetros. Também você não vai medir cada centímetro. Mais ou menos isso aí, 40 por 40, 40, 50 de profundidade. Tem solo, aquele solo argiloso, terra roxa, muitas vezes
uma boa camada, ela tá no mesmo padrão. Então não tem muita preocupação. Mas uma boa parte dos solos brasileiros, a camada superficial contém material orgânico mais nutritivo. E embaixo é o solo puro. Então o que nós temos que fazer? Na hora que nós estamos abrindo a cova, separa a camada superficial, normalmente está com cor mais escuro, né? Separa de um lado e aquele solo, dependendo da região, às vezes é vermelho, às vezes é amarelo, às vezes é mais branquiçado, né? Separa do lado, né? Separa do lado. Nessa camada mais produtiva, aqui no meu caso, eu misturei para cada cova, como padrão geral, 4 kg de esterco curtido de curral, esterco de gado, né? Então, mistura, deixa do lado preparado. Agora aqui, eu poderia colocar uma adubação NPK, 4,14,8, mais forte em fósforo, né? Porque tem um detalhe do enraizamento, para a raiz, fósforo é muito bom. Ou posso colocar 10, 10, 10 com adubo equilibrado, né? Então contém nitrogênio, tem fósforo, tem potássio também, né? Então seria algo assim mais equilibrado. Aqui nesse plantio, que eu estou fazendo várias frutíferas, né? Ó, vai essa fileira aqui, ó. Tem uns capinzinhos atrapalhando, mas ó, vai até lá na ponta. Agora eu comecei lá na segunda fileira e acho que vai ter a terceira fileira provavelmente, né? E eu não fiz a opção de colocar o NPK, mas se as pessoas quiserem colocar, nessa mesma proporção, pode-se colocar mais ou menos, né, nessa mesma cova, algo em torno de 50 a 70 gramas, 80 gramas, 50, 70 gramas de NPK. No meu caso, eu colocaria 10, 10, 10 ou 4, 14, 8, junto com o esterco. Poderia ser feito isso aí. Eu não fiz, só coloquei o esterco. Muita gente coloca calcário na formação da cova, né? Só que aí tem um problema, porque é assim, o calcário ele faz efeito com 60 a 90 dias no solo incorporado, né? E com certa umidade, pelo menos um pouquinho de umidade, né? Aí eu teria que abrir essa cova com antecedência, misturar essa terra com antecedência com calcário para depois fazer a adubação. Então é um processo um pouquinho demorado. Como aqui onde eu estou plantando é um local assim que o capim vem muito forte, né? Então chove assim, fica capim, era uma pastagem muito boa, né? Então é considerado um solo bom. Então, embora que eu estou na região centro-oeste, que predomina assim um solo mais ácido, nesse local não deve ter muita acidez. Então, são frutíferas que não é igual verdura, hortaliça, que às vezes, né, algum tipo de cereais que necessita de uma correção bem maior, né? Então, eu optei de não fazer. Aí depois, futuramente, sobre cobertura, eu faço anual, uma calagem também, né? Algo em torno de 150 gramas de calcário por metro quadrado anual é o suficiente. Mas aí eu vou acompanhar a evolução da planta, né? Porque a planta vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para produzir. Todo ano eu vou fazer uma pequena calagem. Se tiver com desenvolvimento bom, talvez nem precise. Aí quando for plantar a muda propriamente, né? Forra embaixo com essa terra preparada, coloca a muda. Se for muda de enxerto, tem muita muda que tem enxerto, sempre o cavalo, né, o porta-enxerto, ele tem que estar para fora da terra, uma certa distância do solo. Então, não pode enterrar o porta-enxerto, onde foi feito enxerto e ficar para dentro da terra. Não, sempre tem que estar fora, esses cuidados. E a terra, a parte da muda, com a terra preparada com esterco. Se sobrar faltar terra, aí coloca a terra do fundo em cima. Então, na realidade, você inverte a camada da terra. E quando planta também, é interessante fazer uma cova com as beiradas altas, para, se precisar jogar água, facilitar para reter. Se você deixar retinho, se for um terreno caído é pior ainda, a água escorre tudo, né? Então, sempre faça assim um buraco, né? Essa cova mais fundo, junto com a planta, porque depois quando ele pega bem, que essa formação da cova, ele vai desmanchando com o tempo, né? Com a ação da chuva, principalmente, ele vai desmanchando. Mas no início é importante. Essa questão da adubação anual das plantas,
das frutíferas, muitas vezes necessita de poda também, dependendo da frutífera, né? Como estou com frutífera variada, não dá para entrar no assunto especificamente. Mas eu estou mostrando a parte do plantio até o pegamento, né? Então, isso seria a partir desse momento, nos próximos 6 meses, não precisa mexer com adubação nem nada. Na hora que ela começar, né, ver que está soltando um broto, passa esse período de ela se estabelecer no novo local, né? Na hora que ela começar a tomar mais impulso, mas isso é depois de 6 meses aproximadamente, aí começa a entrar um processo rotineiro por ano, né? Talvez de calagem, adubação orgânica, adubação mineral, e começa a entrar num ritmo anualmente. Né? Mas plantou, nos próximos 6 meses não precisa fazer nada. Uma coisa assim importante também, o preparo da cova é para dar o arranque da muda. Porque depois ela vai crescendo, o enraizamento vai tomando distância, vai ficando 1 metro, 2 metros, 3 metros, né? Vai ficando mais, menos debaixo da copa, dependendo do tipo da frutífera. E quando atinge uma certa idade, ela ultrapassa a linha da copa, o enraizamento, né? Então, ela vai buscar nutriente longe, porque aquele raiz central que desce é para manter a planta em pé. Os laterais menorzinhos, além de sustentar a planta, é algo que capta nutriente. E normalmente a raiz pequena, que normalmente estão mais na ponteira, é algo que capta. Então, a tendência futuramente é ela parar de captar nutrientes perto do tronco. Então, esse adubação inicial que a gente faz na cova é para dar o arranque, para dar aquela boa vitalidade para ela poder desenvolver. Outra coisa muito importante que as pessoas erram muito é a questão do distanciamento, né? Então, quando for plantar uma frutífera, tem que estudar bem, tomar informação. Se já conhecer, não tem problema. Mas, por exemplo, né? Ó, vou afastar um pouquinho. Minha cachorra deitada aqui. Pitomba é uma árvore que cresce. Então, ela tem que ter um distanciamento, algo em torno de 10 metros, 10 por 10. Né? Então, por exemplo, da cerca para cá, tem, se não me engano, 8 metros ali da rua para cá. Para outra cerca aqui, tem mais 8, 9 metros. Até a primeira fruta que está ali são 10 metros, aqui é uma lixia. Né? Então, esse distanciamento entre planta é muito importante. As pessoas às vezes esquecem de fazer isso e planta frutíferas que vão crescer 3 metros próximo, aí enrola tudo, ou perto de casa, aí perto demais, quero dizer, né? Aí os galhos sobem tudo para cima do telhado, aí depois tem que cortar a frutífera, ou vai fazer poda, não consegue, essas coisas todas. Então, a questão do distanciamento tem que ser analisado, porque colocado no solo não dá mais para mexer, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a pitomba está aqui está com 10 metros, ali tem outro pé de lixia que já está plantado, são mais 10 metros, aí depois vem manga palmer, manga sabrina, tudo com distanciamento de 10 metros. Então, está longe da rua. 10 por 10, eu estou imaginando uma copa de 4 metros para cada uma. Dependendo da região, a vitalidade da planta, às vezes ela ultrapassa esse período. Mas se imaginar 4 metros, mais ou menos, pode ser 4, 5, 4 metros, um chega a 4 metros, outro chega a 4 metros, só sobra 1 metro aqui no meio. Mas um raciocínio lógico, mas está com bom distanciamento. Por lado de lá tem 8 metros, se ela for 5 metros, eu tenho 3 metros de corredor. Né? Então, ainda no distanciamento, ó, lá na ponta, eu estou começando a formar muda de graviola. Né? Então, a mesma coisa. Esse primeiro intervalo aqui, ela está com 7,5 metros, 8 metros. Depois, ali na graviola, são 7 metros entre plantas. Então, tem que ir calculando, tem que ir calculando. Aqui eu estou fazendo mais furações, né, para cítricas. Então, já diminui para 4 metros, 4,5 metros entre plantas. Só que não posso distanciar da linha de cá, porque essas plantas vão crescer, né? Então está na linha de planta que cresce. Então aqui eu tenho que ter uma distância boa. Então, assim, estou passando uma orientação básica. Tem coisas que eu poderia fazer, mas eu estou deixando de fazer no momento, né? Por exemplo, colocar adubação mineral, NPK. Acho que só o esterco, nesse caso, está uma quantidade boa. 4 kg por cova, acho que vai ser o suficiente. O calcário, todo mundo sempre pensa a correção do acidez, né, pH, potencial de hidrogênio, mas ela fornece cálcio e magnésio também. Mas eu acho que no momento não precisa também.
Então, essa questão do distanciamento é importante, tipo de muda, distanciamento é muito importante, esse preparo inicial. E isso é até o plantio. Depois, para cada cultura, na realidade, abre um pouquinho o manejo, né? Então, tem coisa que necessita mais adubação, mais cuidado, alguma poda, outros tratos, que vai aparecendo. Dependendo, né? Eu estou aqui na região nova, às vezes não precisa fazer nada, né? Então, isso é uma questão assim que na evolução eu vou ficar sabendo. Mas, por enquanto, até o plantio é isso. Ah, um detalhezinho, né? Eu não consigo, muito difícil, né? Fazer o preparo da cova, que eu expliquei, né? Teoricamente, mostrei assim, né? A cova já pronta, mas fazendo, porque eu trabalho aqui sozinho. Então, toda a lida que eu faço aqui no sítio é sozinho. Não tem ninguém nem para filmar. Então a gente fica com a mão suja de terra, esterco, um monte de coisa. Não tem como manusear para filmar junto. Então, aqui em Goiás, baita de um calor, aquele suador, você soa pra caramba e não tem ninguém para filmar. Então eu acabo fazendo e depois tento mostrar de uma maneira mais clara possível, né, a explicação.